Abram as suas Bíblias no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Nós falamos, nessa série de sermão, nós estamos, juntamente com o reverendo Zedequias, falamos nos versos anteriores, do 14 ao 21, no domingo passado. E hoje nós queremos caminhar mais um pouco, falando no capítulo 4, expor no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, que o tema é a unidade da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é soberano sobre todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. As insondáveis riquezas de Cristo atuando na igreja, as insondáveis riquezas de Cristo, e agora por meio da unidade da igreja, sendo colocada na unidade da igreja, exposta na unidade da igreja. Meus irmãos, para se falar de unidade, de comunhão, é preciso conhecer o que é esta comunhão. Na verdade, para você falar de igreja, de comunhão de igreja, você precisa primeiro entender e participar da igreja. Porque, via de regra, se entra na igreja e se cria uma ideia errada de uma certa perfeição neste relacionamento, em que a partir do momento que entra da porta adentro, muitos entram e dizem: agora estou seguro. Agora as pessoas só vão me amar, deveria ser assim, né? Elas sempre vão dizer que eu sou o cara mais bonito, a pessoa mais bonita. Então se cria um certo mito de que a igreja é um lugar onde não tem conflitos, não tem situações, eu diria, desagradáveis. Mas veja bem, somos a comunidade de pecadores. Somos peregrinos nesta terra. Paulo vai dizer que nós devemos buscar santificação, que nós devemos falar entre si, a palavra do Senhor diz isso, com salmos e cânticos, louvores de adoração ao Senhor. É possível, meus irmãos, perceber nesses últimos tempos que a igreja de Cristo sofre de uma crise de unidade, de uma crise de comunhão. A igreja passa por isso. Em pleno século 21, em que a tecnologia, que se é usado a tecnologia, a mesma foi substituída pelo pessoal, pelo abraço, pelo olho no olho. A tecnologia, de uma certa forma, ela veio, ela tem nos abençoado, mas de uma certa forma, ela tem contribuído para um distanciamento, para uma fragmentação de relacionamentos. Não é à toa que é muito fácil ter milhares de amigos nas redes sociais. Eu tenho amigos que eu nem conheço na rede social, você acredita? É uma vergonha. Pastor, como que pode? Tem um monte de amigo na rede social que eu não conheço. Mas está lá, amigo do pastor Isaías. Às vezes me manda solicitação e eu logo... A D geralmente está mais atualizada aí, né? Ela fala: quem que é essa pessoa? Eu falo: não sei não, deve ser algum crente. Aí vai lá, a gente vai pesquisar, porque é assim, meus irmãos, eu não adiciono quem eu não conheço, que eu não tenho, pelo menos aqui, um olhar, eu tenho muita dificuldade disso. Então, geralmente, eu preciso saber de onde que eu conheço essa pessoa. Porque a rede social também, ela coloca a gente num ambiente muito
de muita exposição e fragilidade, né? Veja bem, a partir do momento que você aceitar ser meu amigo, não é assim? As pessoas, a partir do momento que você aceitar ser meu amigo, você pode estar preparado, porque eu vou lá e vou criticar você, expor você. Tem pessoas que pensam assim. Infelizmente é o mundo que a gente está vivendo. Em pleno século XXI, em que o uso da tecnologia substitui o pessoal, em que as pessoas mais necessitam de consolação, de ânimo para enfrentar dias difíceis, a impressão que muitos têm tido é que a igreja é uma instituição fria, pouco amigável e indiferente para com os problemas alheios. Esta visão que muitos têm tido da igreja. Quando eu falo muitos, às vezes, quando você conversa com alguém dentro da própria igreja, que você percebe que está decepcionado com a igreja. Infelizmente é isso que nós vemos. Como não bastasse, muitos críticos dizem que muitos cristãos tendem a brigar uns com os outros. E na grande maioria das vezes, apenas para determinar qual deles será o mais importante. Eu vejo alguns, até pastores, permitam-me dizer, em discussões tão tolas, discussões tão vazias, que a motivação primária não é outra coisa senão a autoimagem de si mesmo. Na verdade, isso é uma técnica que muitos têm usado nessa época, né? Tem um sujeito aí, não vou citar nome, para não dar ibope, mas que é muito conhecido por inventar histórias. É o cara mais sábio do nosso tempo. Ele pilota helicóptero, ele ensina a nadar, ele faz tudo. Isso ele mesmo contou, que isso é bom para ele, porque isso dá ibope. O cara enriqueceu, criando história, e ao mesmo tempo trazendo uma grande fragmentação nos relacionamentos, porque as pessoas vão se posicionando, não é assim? As pessoas têm o seu ponto de vista mais diferente um do outro, então elas vão buscando isso, e as pessoas, meus irmãos, que estão envolvidos neste mundo, às vezes estão dentro da própria igreja, não entendendo esse contexto e se envolvendo em discussões tolas, bobas. Alguém liga para o pastor e diz desse jeito: pastor, o que você acha de fulano? Eu sei lá o que eu acho de fulano, eu estou lá interessado com a vida de fulano, estou interessado com a vida. Meus irmãos, eu tenho pouco tempo para cuidar das ovelhas da igreja. Você acha que eu vou ficar pesquisando sobre o fulano, que o fulano... É bobagem. Tem muitas coisas que é perca de tempo. E o mundo lá fora aproveita tudo isso para minar e para identificar o que está acontecendo na igreja. Isso é muito triste. Porque às vezes olha para a igreja e tem até uma visão errada da própria igreja. Como que é esta igreja? Isso é motivo de tristeza, pois o Senhor afirmou que o amor e a unidade dos cristãos seriam as principais provas de que eles são seus verdadeiros seguidores, conforme João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Paulo, quando ele abre esta carta, este capítulo 4, ele está lembrando já de imediato, porque Paulo não está trazendo aqui um conteúdo como que fora de contexto, não. Lembre do sermão anterior, onde ele vai falar sobre a grandeza da plenitude, do encher-se do Espírito, do ter as qualificações, do ser a família de Cristo. Aí agora Paulo vai falar de pontos significativos para que essa unidade ela permaneça e a igreja seja uma igreja forte. A palavra de Jesus, ao usar a expressão, meus irmãos, se tiver de amor uns aos outros, está denunciando o egoísmo dos crentes e que isso poderia levar os não crentes a duvidarem do próprio Evangelho. Veja bem, o sujeito entra na rede social, vê dois crentes debatendo. O que ele vai pensar? O negócio está acirrado ali.
Isso é uma vergonha para o Evangelho. Paulo, então, depois de orar para que os crentes fossem fortalecidos, habitando Cristo em vossos corações, ele agora vai falar de como essa nobre vocação deve ser desenvolvida. E para isso, meus irmãos, ele faz uso de expressões do qual nós lemos nesse texto. Andar de modo digno da vocação, suportar uns aos outros e guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, vivenciar o Evangelho como é apresentado pelo próprio Cristo. Paulo então passa a usar alguns termos para falar sobre a verdadeira conduta cristã. E para isso começa com o uso da expressão verbal, andar dignamente, de modo digno da vocação. Com isso, ele está fazendo uma relação direta com a posição na qual o mesmo encontrava-se, ou seja, na prisão. Por que Paulo, meus irmãos, nos traz esta lembrança? Para Paulo, esse termo significava manter-se firme e não deixar de dar testemunho da graça. Já para os efésios, andar dignamente era o mesmo que manter-se em comunhão, e sua ideia básica denota a relação ou a associação íntima entre o cristão e Deus, e entre uns para com os outros, propriamente dito. Andar dignamente, olhando para a condição de Paulo, Paulo está preso, mas Paulo não é alguém que traz falta de dignidade ao Evangelho. Ele sabe porque ele está naquela condição. Paulo não é do tipo, sabe, o sujeito que está sendo injustiçado lá no trabalho e começa a falar mal do patrão, de um e de outro. Paulo não é desse tipo. Paulo entende que isso em nada contribui, porque o Evangelho não nos dá isso. É o Evangelho da graça, do perdão, do amor. E que nos mostra que a nossa condição em uma natureza caída, em um mundo caído, nós vamos experimentar estas coisas terríveis que acontecem em nosso redor. Então, na primeira carta de João, no capítulo 1, do verso 3 a 4, isso é muito explícito, porque diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Logo, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele os exorta que pensem no chamado cristão, Paulo também os encoraja a que, assim como ele, hajam com dignidade. Não seja um motivo de vergonha para o Evangelho. Não seja motivo de discórdia. Não descaracterize a graça da unidade da igreja, a bênção da comunhão da igreja. Meus irmãos, eu não me sinto no direito, jamais, de falar de quem quer que seja, principalmente no convívio da fé. Sou pecador. Estamos em uma natureza caída, necessitamos da misericórdia do Senhor. Por isso Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Paulo usa uma figura de linguagem: ande de modo digno da vocação a que fostes chamado. Paulo era um militar. Paulo sabia o que era ter uma postura, uma conduta de conformidade com a liturgia. Paulo sabia o que era isso. Quem aqui é da área da segurança sabe como que é isso.
você tem uma liturgia, você tem uma conduta. Mas o que Paulo está falando aqui é muito, muito superior. E que qualquer coisa que viesse descaracterizar esta graça fazia com que aqueles que poderiam vir para o Evangelho fosse visto, de fato, distorcido esta graça. Então Paulo quer que a unidade da igreja seja uma unidade, olhando para aquilo que Cristo fez. E Paulo usa aqui o rogar-se. Essa expressão traz a ideia de apelo, traz uma certa intensidade de que eles deveriam considerar que isso é importante, que o estar nesse corpo é importante, e de que nós temos sim que preservar este corpo, esta unidade, custe o que custar. Então ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E agora ele não está falando só em Efésios, mas ele está falando em Filipenses, no capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo, olha o padrão, de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Sobre tudo, a dignidade, de modo digno do Evangelho de Cristo, sobretudo. Então, logo, nós devemos entender que isso deve ser preservado acima de qualquer coisa. Porque isso tem uma implicação direta com a nossa relação uns para com os outros. Tem uma relação direta. Porque nós dizemos amar uns aos outros. Então nós devemos preservar uns aos outros. Viva acima de tudo de modo digno do Evangelho. Ou seja, é priorizar a unidade cristã, mesmo que isso venha significar algum dano. Paulo então recorre a 3 expressões: sejam humildes, sejam longânimos e aprendam a suportar uns aos outros. A primeira é a humildade. A humildade não era algo muito apreciado pelos gregos do seu tempo, num contexto de aprovação e admiração. A humildade, meus irmãos, era vista como sendo uma atitude de bajulação, de alguém subserviente e que configurava o próprio trabalho de um escravo. Então essa ideia de humildade na Grécia Antiga não era muito favorável, não era algo muito apreciado pelos pensadores do seu tempo. Jesus então muda esta forma dos gregos enxergarem a humildade, quando o mesmo se humilha em nosso lugar. As pessoas às vezes confundem o que é humildade. Humildade não tem a ver só com uma conduta propriamente dita. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 8, diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. De quem Paulo está falando? De Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você: essa humildade, esta morte, esta humilhação, deu a mim e a você não somente o status que nós levamos hoje, mas nos deu a condição de redimidos. Você tem uma época na história da igreja que, se alguém dissesse que era cristão, ele estava correndo perigo. Porque esse título, carregar essa ideia de que pertencia a uma igreja, que era membro, que era cristão, confessar a Cristo, era uma coisa tão acirrada, tão perigosa,
que, olha, tinha que ter muita coragem, tinha que ter muita convicção daquilo que estava afirmando. Aí nós temos um tempo do qual nós podemos presenciar. É que ser o cristão propriamente dito resumiu-se no status. Não é à toa que vez ou outra o sujeito não tem nenhuma característica, ele não carrega nenhum princípio, mas eu sou cristão. E aí você tem uma ala chamada o cristão não praticante. Aí eu pergunto para você, esse cristão sabe o que é a unidade da igreja? Não. Ele não conhece, ele não sabe o que é chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Ele não sabe o que é dobrar o joelho, interceder um pelo outro. Ele não sabe o que é isso. A sua experiência não é de comunhão. A sua experiência pode ser de ajuntamento, pode ser qualquer coisa, mas não é de comunhão. O próprio convite da graça, o chamado cristão, é caracterizado pela humilhação do próprio Cristo na cruz, em nosso lugar. Pastor, o que estou querendo dizer? Paulo está dizendo que o viver dignamente, viver o chamado cristão, nós devemos estar com o nosso ser humilde, devemos considerar o outro em nosso lugar, devemos ter uma relação de humildade. E quer aplicar isso na prática? É que às vezes você vai se deparar com pessoas de que elas estão tão cheias de si mesmo, de que você precisa parar o assunto. Meus irmãos, eu digo para você, eu fui convertido ao Evangelho 35 anos atrás. Eu já vi muita gente boa abandonar a igreja por não ter um coração humilde. Já vi gente muito boa na pregação, no ensino, no próprio ministério de música da igreja, não entender de que um princípio fundamental para qualquer membro, esteja ele onde estiver, sendo membro da igreja, vivendo na comunhão da igreja, vivendo no relacionamento da igreja, um princípio fundamental sobre tudo aquilo que você é como membro desta igreja, chama-se unidade, comunhão. E muitos, infelizmente, não entenderam isso. Então veja bem, não há virtude, não há graça, não há beleza, quando, por exemplo, nós estamos sentados no banco e nós ficamos fazendo uma autoavaliação do outro e dizendo, eu faço melhor. Ah, se eu estou lá. Isso não é comunhão. Isso não é unidade. Quando Paulo chama a atenção, e olhando para a figura do próprio Cristo, lá na sua carta aos Filipenses, no qual lemos, ele quer dizer que o próprio Cristo, de fato, se humilhou. Ele lutou pela comunhão da igreja, ele se doou pela unidade da igreja. Então, quando pensamos na comunhão, pensamos na humildade, pensamos no amor fraternal, nós devemos ter em mente de que isso só é possível quando o Senhor opera em nosso coração. Tomai sobre vós o meu jugo, palavra do Senhor Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Sabe por que muitos cristãos, mesmo carregando, dizendo eu sou crente em Cristo, mesmo vivendo em uma igreja que intercede constantemente por elas, não conseguem ter paz, não conseguem viver bem? Porque não descobriu, não olhou para o princípio necessário
para a comunhão e a unidade da igreja. Seja humilde. Meus irmãos, ontem nós estivemos aqui com os jovens, e eu conversava isso com a Lorena agora há pouco. Veio 2 meninas do Palavra da Vida palestrar aqui sobre, me ajude aí, gente, discipulado. Eu fiquei ouvindo aquelas meninas, as meninas novas. Meus irmãos, eu não posso, como pastor, achar que eu não vou aprender alguma coisa. Dizia para o pessoal que as meninas mandaram bem. Você via temor, você via conhecimento e humildade. E nós precisamos aprender uns com os outros. Para de achar que você faz falta. Mas lute pela unidade e a comunhão da igreja. Você foi chamado para o maior ministério, o ministério da unidade da igreja. Cristo chamou para viver como membro do corpo. Então em nome de Jesus. Aproveita as insondáveis riquezas de Cristo por meio do vosso relacionamento uns para com os outros. Como nós aprendemos uns com os outros, meus irmãos. Nós aprendemos com o menor da nossa igreja. Com a criança nós aprendemos. Nós aprendemos com os mais velhos, com os anciões da igreja. Porque a unidade da igreja proporciona isso. Outro dia eu tive a oportunidade de ficar aproximadamente umas 2 horas com um menino desta igreja, com uma criança. E a gente conversando, o menino me enriqueceu dentro de tão pouco tempo. Saímos daquela conversa, eu grato a Deus pela oportunidade de conhecê-los, de poder conversar, compartilhar com ele. E compartilhar o quê, pastor? O que você pode compartilhar com um menino de 8 anos? Acredite que o Arthur tem 8 anos, o Arthurzinho do Marcos, da Fabíola. Tem mais, né? 12 anos. Você já conversou com o Arthurzinho? Conversa com ele. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nós precisamos preservar a comunhão, a unidade da igreja. Nós precisamos entender que o nosso maior ministério como servo do Senhor, membros desta igreja, chama-se preserve a sua comunhão uns com os outros, se você tem comunhão com Deus. Preserve isso. Preserve isso, porque esta é a vontade do Senhor. Para andar como digno da vocação, faz-se necessário portar-se humildemente. A unidade da qual Paulo está falando depende da caridade pela qual nós nos portamos. Seja caridoso. Tem gente que você conversa com ele e você tem até medo de o chamar a atenção para alguma coisa, que você pode ser exortado por ele. Como pastor, meus irmãos, às vezes a nossa experiência é das mais diversas possível. Obviamente que eu não vou expor aqui, mas tem gente que você vai conversar com ele, ele está num patamar tão elevado que você diz, não, deixa essa seara aí, não vou mexer nisso não. O camarada está muito elevado, acima dos querubins, para com isso, deixa ele. Ele não quer ouvir nada, deixa ele com orgulho, deixa ele com orgulho dele. Meus irmãos, quando você receber uma ligação de um pastor, não pense que o pastor está cobrando você, vem para a igreja, não se trata disso não. Quando entramos em contato com a igreja, é para saber se estão bem, para saber se podemos ser útil. E quando você entra em contato com um irmãozinho, é para isso também, porque esse pastoreio não é só daqui para lá. A coisa mais maravilhosa, meus irmãos, e acredito, eu tive várias experiências de dores, de dificuldade, mas uma coisa que me marcou muito, e eu já falei isso aqui, me permita falar de novo, porque isso é a unidade da igreja.
Foi quando o Matias ele estava no hospital internado e a gente ficou ali naquela correria. E para minha surpresa, eu estava lá na UTI naquele dia, cabeça só voltada para a situação. E o Kleber, o presbítero Kleber, entra ali na UTI, olha para mim e diz: pastor, vai ficar tudo bem. A gente está orando. Como isso é significativo, meus irmãos. É o corpo, é a unidade. Você precisa sentir falta um do outro. Nós precisamos criar isso, nós precisamos vivenciar este amor de Cristo. Sentir falta uns dos outros. Participar da vida uns dos outros. A humildade é uma das evidências do chamado cristão. Volto a dizer, e isso é possível ver no apóstolo Paulo. Ele não é alguém revoltado com a sua atual situação, não está em conflito com os guardas da prisão, mas ao contrário, ele foi capaz de portar-se com dignidade da sua vocação. Basta ver a carta que escreveu aos Filipenses. Alguém humilde é capaz de ter comunhão com a igreja e ter paz, seja qual for o contexto da sua vida. Portar-se dignamente. Aí Paulo escreve aos Filipenses e ele traz um relato para os Filipenses dizendo: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E ele diz mais: e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja bem, quando Paulo fala, e a maioria dos irmãos, Paulo já está se referindo àqueles que se converteram na prisão, por meio do Evangelho. Aí ele diz desse jeito, e tem mais. Tem muita gente aqui que está comigo, que já está ousadamente falando do Evangelho, mesmo na situação de prisão. Eles estão dizendo que Jesus liberta, que Jesus é bom. Paulo mudou a realidade, meus irmãos, na qual ele estava inserido. Sabe por quê? Porque ele tinha uma igreja que estava intercedendo por ele. E o ministério de Paulo era o ministério do Evangelho. E o Evangelho une pessoas. E o Evangelho transforma pessoas. E é por isso que Paulo vai falar, já tem irmãos aqui, sem assombro, falando do Evangelho. Falando da graça. Ele está em paz com a igreja. Paulo está em paz no seu contexto, meus irmãos, de adversidade no qual ele estava, mas também ele está em paz com a igreja. O que nós encontramos, meus irmãos, gente que parece que não ama a igreja. Gente que vive em guerra com a igreja. Gente que reclama muito da igreja. Já viu gente assim? Gente que está descontente com a liderança, gente que está descontente com o irmãozinho, gente que está descontente com todo mundo. Não consegue ver beleza. Paulo não era assim. Em sua última viagem missionária, sua terceira viagem missionária, ele escreve, Paulo discursa aos anciões da igreja de Éfeso, esta igreja, ao qual ele está escrevendo agora, quando lá em Atos, no capítulo 20, verso 17, diz assim, bastante emocionante, verso 17 em diante do capítulo 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Verso 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Verso 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo reconhece. Com toda a humildade, lágrimas e provações. Os humildes choram. Lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Testificando tanto a judeu como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Percebe? Paulo não está trabalhando na igreja, meus irmãos, e quando a adversidade bate no seu relacionamento, como diz o ditado, né? Ele espatifa tudo e diz, sabe de uma coisa? Quero mais isso não. E aqui me faz lembrar de alguém que conheci, 5 anos depois, encontro com essa pessoa e digo para ele desse jeito, e aí, como que está a igreja? Ah, a igreja? Deixei isso de mão. Crente dá muito trabalho. Ah, pensa num pessoal difícil. Ah, miserável, você não está olhando para você não, você é uma pessoa difícil. Meus irmãos, nós somos pessoas difíceis. Ah, se não for a graça e a misericórdia do Senhor. É preciso que nós olhemos para a igreja com zelo, sejamos humildes. E em sua segunda expressão, meus irmãos, Paulo nos chama a serem pessoas mansas no trato de uns para com os outros. E aqui nos chama a atenção que Stott, ele falando sobre isso, ele vai dizer de que na graça antiga, segundo os estudiosos, a palavra manso era usada para descrever a qualidade de moderação no trato de uma pessoa para com a outra. A palavra também era usada para animais domésticos, logo, ser alguém manso não é sinônimo de fraqueza, mas sim de uma pessoa forte que age com brandura. A humildade e mansidão andam de mão dadas. O que nós já encontramos de gente brava por aí. Gente orgulhosa. Gente que quer fazer parte de uma unidade, mas é uma aversão àquilo que de fato é a unidade. Pastor, como aplicar a humildade no relacionamento da igreja? Eu diria que você precisa ser uma pessoa mansa. Para de braveza. Não há lugar para gente brava na igreja, certo? Não há lugar para gente brava. Seja humilde. Pastor, então como ser humilde? Como eu devo começar por humildade? Primeiro você precisa reconhecer que você precisa de pessoas. Suportai-vos uns aos outros. Você precisa de pessoas. Você está sofrendo? Você precisa compartilhar com a igreja o seu sofrimento. Você precisa reconhecer de que você precisa de ajuda, de que você faz parte de um corpo. E de que as Escrituras nos levam a esta compreensão. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E essa terceira expressão, essa segunda expressão da mansidão, quando olhado no seu real significado, é exatamente isso. A humildade e a mansidão andam de mão dadas, e a mansidão, por sua vez, não é sinônimo de fraqueza, mas alguém que tem um controle próprio, alguém que sabe lidar com a adversidade. Meus irmãos, todos nós vamos ser afrontados, seja no relacionamento do qual nós vivemos como igreja, em família, seja onde for o ambiente, vez ou outra nós vamos ser afrontados. A palavra do Senhor diz que a resposta branda desvia o furor. Então nós vamos carregar as características de Cristo. Nós precisamos agir assim. Paulo então diz, com toda a humildade e mansidão. Seja humilde, seja manso. E a terceira expressão agora que Paulo usa pelo apóstolo seja
longânimo. Meus irmãos, não se engane, na vida e ambiente cristão, nós vamos nos deparar, como já dissera, com pessoas provocantes. Pessoas que gostam, como diz o ditado popular, ver o circo pegar fogo. Tem gente assim. Tem gente que gosta de cutucar você lá nas redes sociais. Se controle. Tem coisas que em nada edifica. Se alguém mandar alguma coisa para você, e você não compreendeu, e não houve uma real compreensão, e você percebeu algum fundo de inverdade, ou qualquer coisa que seja, em nome de Jesus, preserve a unidade, não se desgaste. O Senhor o chamou para o ministério da comunhão. E aí, Paulo, quando nós olhamos para a sua carta ao 1 Coríntios, no seu capítulo 13, do verso 4 a 7, diz o seguinte: o amor é longânimo, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo está falando do dom supremo. Paulo está falando de que a unidade da igreja, ela é possível quando o amor está no centro de tudo isso. Aí nós vamos conseguir ser humildes, nós vamos ser mansos, nós vamos ser longânimo. O que é uma pessoa longânima, meus irmãos? Uma pessoa que consegue suportar, consegue lidar, consegue perdoar, consegue caminhar junto. Os verdadeiros amigos, meus irmãos, e agora olhando para o ambiente relacional, assim, de amizade propriamente dito, porque a relação da igreja é uma relação de amizade, de comunhão, é mais profundo, mas os nossos amigos, eles têm esses princípios. Pensa aí no seu amigo mais íntimo. Você não concorda com ele em tudo, concorda? Mas você o respeita. Você busca compreender o mundo dele, a perspectiva que ele está olhando. Porque às vezes você olha de fora e ele está mais próximo. A visão dele pode ser diferente da sua. Mas para se manter em comunhão e um bom relacionamento, você precisa se colocar no lugar dele. E a pergunta é, sendo quem somos, isso é algo fácil, meus irmãos? Viver esta comunhão? Obviamente que não. Somos pecadores. Isso não é algo fácil, isso exige esforço, dedicação. Por isso o uso da expressão usada é diligentemente. É para indicar o empenho de uma pessoa no uso de todos os recursos necessários para que a unidade da igreja seja preservada. Paulo dá ênfase nisso. Seja diligente. Esforce-se. A ênfase no uso do verbo esforçar-se diligentemente. É para dizer que para se ter comunhão com os irmãos, não devemos poupar esforço algum. O que custa para você ter esta comunhão, o que custa para você ir até o irmão, é abrir mão do seu orgulho? Abra, porque é isso que o Senhor requer. É ser menos bravo, porque tem gente brava por aí. Toca em certos temas, não mexe com isso, pastor. Eu não quero tocar nesse assunto, mas é preciso. Gente brava. Estou magoado. E vai carregando aquilo.
não se liberta. Paulo está dizendo desse jeito: esforce. Eu rogo que haja um esforço de vocês. Suporte, sejam humildes, sejam mansos, sejam longânimos. Se você é alguém que preza pela unidade da igreja, terá que refriar-se da sua braveza, da sua falta de paciência, porque o chamado é marcado pela humildade, pela mansidão, pela longanimidade, dedicação. E para tudo isso depende o quê, meus irmãos? O amor. Você precisa amar. Você quer experimentar verdadeira comunhão? Você precisa amar. E por que Paulo toca nesse assunto, meus irmãos? Note, o Senhor uniu a igreja. O Senhor, meus irmãos, como já temos dito aqui, pregado aqui, o Senhor pega pessoas de várias culturas, de vários contextos, e une, e diz desse jeito: vocês vão ser uma família unida em Cristo Jesus, que tem como cabeça o próprio Deus. Diversidade. Temos padrões, padrões sociais diferentes uns dos outros. Viemos de culturas diferentes uns dos outros. Enquanto eu falo aqui, eu percebo que alguns, por ser mais da minha cultura, se identificam mais comigo, mas isso não quer dizer que eu não tenha pontos de contato com os outros. Isso quer dizer que há um rompimento no meu relacionamento para o homem mais culto desta igreja. Não. Isso não quer dizer que há um rompimento entre a minha convivência com as crianças, com as mulheres ou qualquer que seja. Não. Todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, devemos estar acessíveis uns aos outros e aprender uns com os outros. Mas para isso precisamos estarmos revestidos de humildade e esforçarmos diligentemente. Paulo usa essa expressão para dizer que é alguém que está sempre lutando por algo, empenhado, preocupado, envolvido. E é isso que Deus quer de você como membro desta igreja. Lute por esta comunhão. Não é só o fato de neutralidade. Pastor, para mim está tudo bem, eu não estou falando nada, eu estou aqui, eu entro no culto, participo, vou embora, está tudo bem, né? Alguns irmãos conversam com alguns, com os outros. Não é só isso. É mais. É esforçar-se. É uma percepção. Qual que é a percepção, pastor? Que percepção que é essa? É você entrar na igreja e pelo menos identificar uma ou duas pessoas que não veio ao culto. E você ser capaz de orar por ela na semana e quem sabe até ligar para ela na semana. E dizer: minha irmã, o que está acontecendo? Está tudo bem? É isso. E este não é apenas o papel do pastor. É da igreja. Não é só o pastor que preserva pelo ajuntamento, pela unidade, pela comunhão. É a igreja, cuidando da igreja. É a cultura de cuidado mútuo, uns para com os outros. Paulo fala isso. Precisamos ter esta experiência. A unidade cristã, a comunhão da igreja, é um ministério para o qual todos nós fomos chamados. Antes de você ser um melhor músico, como eu já disse, o melhor pregador, o melhor professor de escola dominical, você precisa desejar estar em comunhão com o seu irmão. Você precisa estar em comunhão com o seu irmão. A comunhão deve ser a evidência clara de vossa vocação e não dos seus dons propriamente dito, ou da sua performance, mas a sua comunhão. Paulo então conclui, os fazendo pensar de como foi construído a igreja de Cristo. Então ele usa a figura de um corpo. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois
em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Lembra do sermão do pertencimento? Nós pertencemos a este corpo. E para pertencer a este corpo, você precisa estar inserido nele, seja você quem for. Então ele continua, em todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E ele diz mais: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? A unidade. Você não vai ver um olho andando por aí. Se vê, corre. Só em desenho animado. Você não vai ver um pé andando por aí. Se vê, corre. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, ou melhor, Paulo está dizendo aos coríntios: preze pela unidade em amor. Aprendam a cuidar uns dos outros. Aprendam a suportar a luta uns dos outros. Não existe coisa mais maravilhosa, meus irmãos, de podermos sentarmos com alguém e chorar a sua dor e essa pessoa chorar a nossa dor. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a sociedade tem sido fragmentada, onde tantas filosofias, ideologias têm dividido pessoas, mas a Bíblia, o pensamento cristão e aquilo que Cristo fez por nós, nos une. E a unidade da igreja é uma unidade especial, separada, singular. Só ela tem. E por quê, pastor? Porque o cabeça nos uniu, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele nos uniu. Ele pode fazer isso. Ele fez isso por mim e por você. Então, em nome de Jesus, você não pode sair andando por aí dizendo: eu não sou do corpo. E se você está nesse corpo, seja útil. Comece a enxergar o que o pé não vê. Comece a enxergar o que o ouvido, comece a ouvir o que o olho não está ouvindo. Porque você é membro deste corpo. Então, em nome de Jesus, Paulo nos aconselha a exortarmos uns aos outros em amor. O que seria isso? Senão a atitude do corpo, a unidade da igreja. Então, em nome de Jesus, faça isso. Por fim, ele diz: servimos um só Senhor, que atua por meio da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Ele é o Pai de todos e age por meio de todos. A igreja é um corpo, um organismo vivo, dependente do cabeça que é Cristo. A unidade da igreja deve ser a expressão da mesma graça pela qual fomos alcançados e reconciliados com Cristo. Os dons dos quais Deus nos deu à sua igreja, também é para a sua edificação em amor, para a sua unidade. O seu dom só é válido no convívio da igreja se for para a unidade da igreja. Quando alguém vem aqui, canta, adora ao Senhor, se ele não estiver na comunhão da igreja, para nada adianta, porque a sua vida não é um testemunho de amor. Você compreende isso? Por isso que a liderança da igreja chega até a ser seletiva no que diz respeito a estar aqui na frente, a assumir uma postura de liderança da igreja. Por quê? Porque você precisa dar testemunho de que você está em comunhão, que você ama esta igreja, que você ama Cristo, que você preza pela unidade da igreja. Não pode ser diferente. Não dá para ser diferente. Você é pertencente do corpo. Como olho, você precisa enxergar o que a outra parte do corpo não está enxergando. Você precisa fazer isso, porque é isso que o Senhor requer de mim e de você. Que Deus nos ajude. Que sejamos como Paulo está nos exortando, que nós nos esforcemos e sejamos diligentes para esta unidade. Que nos esforcemos para isso. Que identificamos
o que o outro não consegue identificar como membro deste corpo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor, pela sua infinita graça, nos possa conduzir de forma que possamos entender esse mistério e as insondáveis riquezas de viver da graça, da misericórdia de Cristo sobre nós, nos unindo na sua pessoa. Deus os abençoe, em nome de Jesus.